quinto item da pauta, processo 00058 004388 2015 47. Interessado, concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, S.A. Assunto, recurso administrativo. Neste processo, como houve pedido de manifestação oral, passaremos, antes da leitura do voto vista, a manifestação da advogada Patrícia Pessoa Valente, da PVNP Advogados. Por favor, senhora Patrícia, proceda à sua manifestação. Boa tarde. Boa tarde, senhores diretores, doutor Clesso e Vitor Ramos também, e a todos presentes nessa reunião. Minha sustentação oral é em relação a dois processos, na verdade. O primeiro processo em pauta, o número 5 da pauta, diz respeito ao auto de infração número 13 de 2015, e o segundo processo ao auto de infração número 12 de 2015. Antes de falar especificamente sobre esses processos, eu gostaria apenas de fazer uma abertura quanto a esses processos administrativos que começam a vir para a diretoria colegiada decidir. Após um pouco mais de 3 anos em que ocorreram as primeiras concessões de aeroportos, existem questões que geram processos administrativos e esse é o tempo em que leva para que as questões específicas do contrato de concessão sejam agora analisadas pela diretoria. São questões peculiares, próprias dessa relação contratual, que é longa. No caso de Viracopos, são 30 anos, ou seja, pelo menos alguma coisa em torno de 27 anos ainda. E essa relação ela precisa ser estabelecida no que eu quero chamar aqui de um bom tratamento processual. E o que eu me refiro a um bom tratamento processual? É o respeito ao processo administrativo. As falhas apontadas numa petição que nós protocolizamos hoje, na ANAC, chamam a atenção para os pontos que eu vou narrar aqui. Na verdade, o protocolo foi apenas para constar nos autos, mas vou me ater a eles aqui. O primeiro deles foi com relação ao julgamento extra-pauta do processo relativo ao auto de infração número 13, que foi iniciado o julgamento na última redi. A inclusão desse processo na redi, mas não na pauta daquela redi, prejudica a concessionária na medida em que ela não pode se organizar para acompanhar a redi e, com isso, por exemplo, tomar providências como a própria sustentação oral prévia à leitura do relatório e do voto dos diretores. A Instrução Normativa número 33 de 2010, ela regula as relações, as rotinas e procedimentos de deliberação da diretoria colegiada. E ela elege a pauta como um instrumento que confere previsibilidade para o administrado. Claro que a instrução normativa é uma norma interna da agência. Não se quer aqui, necessariamente, exigir uma garantia do administrado diante de uma norma interna. Essa norma interna não pode ser lida de forma apartada da legislação e da Constituição Federal. A própria instrução normativa, por exemplo, traz a possibilidade de deliberação extrapauta e que ela tem que ser a decisão de inclusão extrapauta, além de atender aos requisitos específicos de tempo, digitalização do processo, que a ASTEC exige, ela precisa ser unânime. E nós pedimos cópia do processo administrativo e não tem nenhum registro dessa decisão, não tem a motivação para a inclusão extrapauta.
e nós ficamos sem saber se houve uma necessidade de uma urgência, se houve qualquer motivo que justificasse essa inclusão. Então, isso nos prejudica bastante. O outro ponto é com relação à própria autuação separada, né, em vez de ter sido feito um auto de infração e, com isso, resultado um processo administrativo, foram feitos 2 autos de infração sobre a mesma conduta. Os autos de infração são de 14 de janeiro de 2015 e têm a mesma data de expedição, o que me parece até um pouco surpreendente, em termos humanos, né? Ele diz respeito a um suposto descumprimento de um mesmo dispositivo contratual. A única diferença é que não interfere para a verificação da conduta da concessionária com relação ao tipo de seguro que está sendo questionado, né? A informação sobre a renovação do seguro. O auto de infração, que é esse que nós estamos discutindo, é sobre o seguro de responsabilidade civil, obras, e o auto de infração 12 é sobre riscos de engenharia. Meu ponto com relação a essa dupla autuação diz respeito a uma questão de eficiência da própria gestão processual da ANAC. O fato de serem, de novo, o fato de serem seguros diferentes não impede a verificação pela agência da conduta da concessionária. Porém, necessariamente vai exigir da agência 2 processos administrativos. Mais pessoas analisando 2 processos que, na verdade, poderia ser um. O que são 2 hoje podem ser 3, e assim, tantos quantos forem os seguros necessários. Além da questão de eficiência administrativa da agência, eu queria ressaltar também a possibilidade de ter decisões incongruentes. Não tanto aqui, no colegiado, em que todos participam da decisão, mas também nas instâncias, principalmente nas instâncias inferiores, né, na área técnica. Não foi o que aconteceu, isso, infelizmente, para a concessionária, mas não fosse o pedido de vista do diretor Fenelon, na rede passada, teria sido possível, por exemplo, um resultado no julgamento de com fundamentos diferentes no julgamento do outro auto de infração, do outro processo administrativo, o que me parece até mesmo sem justificativa racional. Seria importante que a diretoria, de forma consensada, decidisse, para que desse clareza ao administrado, como prosseguir, qual que seria o entendimento sobre a interpretação daquela regra contratual. O terceiro ponto é com relação ao próprio voto do diretor Botelho, já que nós, em razão das circunstâncias processuais, tivemos acesso ao voto, e aqui podemos nos manifestar publicamente em relação a alguns pontos apresentados. O primeiro deles é com relação a não ter abordado o argumento apresentado na primeira instância e na segunda instância, em sede de recurso administrativo, com relação à aplicação retroativa de nova interpretação, nova prática contratual. Ficou claro que a decisão do diretor, o dispositivo do contrato é claro, ele, na sua opinião, não resta dúvida sobre a obrigação por parte da concessionária. Ocorre que, nos 2 anos anteriores, a prática tinha sido outra. E, no ano passado, no final do ano passado, essa prática foi alterada. A agência tomava, do ponto de vista proativo, a iniciativa de encaminhar um ofício, sempre antes do prazo, para o concessionário. O concessionário respondia de forma que atendia ao prazo previsto no contrato. No ano passado, isso não ocorreu.
e acabou havendo essa discussão em relação àquela cláusula do contrato. Não ocorreu o fato de ter sido encaminhado um ofício por parte da ANAC. O nosso ponto em relação à vedação da Lei de Processo Administrativo, a aplicação de interpretação nova, de forma retroativa, é com relação a isso. A prática com que vinha sendo feita a fiscalização de obrigações contratuais foi alterada, por qualquer motivo, isso não foi informado à concessionária, e agora, com o auto de infração 12 e 13, quer-se impor essa nova interpretação a prejuízo da concessionária. Então, esse é um ponto. O segundo ponto que eu gostaria de destacar no voto do diretor Botelho é com relação à manifestação da Procuradoria. Nossa solicitação de manifestação da Procuradoria era muito mais no sentido de solucionar a questão, por exemplo, de questões jurídicas, né? Não necessariamente a interpretação do contrato, daquele dispositivo contratual, mas a própria vedação de aplicação de nova interpretação de forma retroativa, ou também da questão da insuficiência da Resolução 25 de 2008. Então, era nesses dois pontos que nós gostaríamos, né, de suscitar aí uma dúvida para que os senhores pudessem solicitar a manifestação da Procuradoria. Com relação ao tema específico da 25 de 2008, na resolução, em seu voto, o diretor Botelho cita parecer da Procuradoria. No entanto, foi citado um trecho do parecer e a nós não nos foi dada a possibilidade de conhecer todo o conteúdo do parecer da Procuradoria. Infelizmente, não há ainda, digo ainda na esperança de que isso se altere num futuro breve, a possibilidade de nós, administrados, termos acesso a documentos que são elaborados dentro da agência, que pode também nos nortear na nossa condução, tanto orientação no meu caso, ao cliente, mas também até mesmo na nossa produção de peças para vocês. Nós fizemos o pedido pelo ESIC, mas nem sempre o prazo do ESIC ele é suficiente, por exemplo, para eu vir aqui e falar sobre isso. Talvez não faça nem sentido falar sobre isso. Mas o trecho acabou sendo descontextualizado e não nos permitiu percorrer o mesmo raciocínio que o procurador teria percorrido para chegar àquela conclusão. Então, foi utilizado como um argumento de autoridade, que a nós não podemos também refutar no sentido de, por não conhecer o percurso percorrido pelo procurador, poder dialogar com aquela informação. A mesma omissão em relação a documentos se verificou na decisão da gerência, da GTA. A decisão também do senhor Idelbrando faz referência a uma nota técnica que nós não tivemos acesso a essa nota técnica. E essa nota técnica supostamente teria o entendimento da ANAC sobre aquele dispositivo contratual. Então, em síntese, nós pedimos aqui, não só ao diretor Botelho, ao diretor Fenelon, mas também a toda a diretoria, nessa oportunidade, para que se reforme o voto lido na rede anterior, para não aplicação de sanção em razão das nulidades processuais verificadas, e que, se entender seu caso, que só se admite em razão do princípio da eventualidade, que seja aplicada apenas uma advertência, e não duas, em razão dos dois autos de infração, que, ao nosso ver, não encontram justificativa fática e de eficiência da agência. Muito obrigada. Senhor diretor Ricardo Fernando Junto, a leitura do relatório. Ok.
queria submeter uma proposta aqui à diretoria, porque eu até pedi vista desse processo, porque os assuntos são análogos. Então, eu adianto que eu acompanho o voto do diretor Botelho, mas eu queria já ir para o número 15 da pauta e tratar do meu processo, que é do mesmo assunto. Se os diretores concordarem. Só ainda a representante legal que essa manifestação foi feita para os dois processos, certo? É por isso que eu... Perfeito. Então, tá. Todos de acordo? De acordo.